Professor Sachs, em primeiro lugar, como coordenador do Grupo de Estudos Contemporâneos, eu queria dizer da alegria de tê-lo aqui conosco, que desde o princípio do grupo nós pensávamos em ouvi-lo. Em relação à sua conversa, evidentemente, nós temos muito a discutir, não é? Eu teria algumas questões que eu pensaria imediatamente em colocar para o senhor. É claro que a ideia da mão visível, ela está articulada à questão da retomada do papel do Estado, porque justamente a mão invisível é o que nós temos visto ultimamente mais em jogo em função dessa crença cega no mercado que acabou possivelmente por conduzir essas últimas crises. Mas entre, digamos, a crise e a retomada de um sentido de um Estado de fato projetista e planejador, né, há uma grande distância, né? Quer dizer, o movimento internacional do capital ainda é aparentemente mais forte do que um movimento de retomada do planejamento do Estado. Isso em relação à primeira dificuldade. Uma outra questão que eu perguntaria ao senhor é em relação ao próprio papel dos países. O senhor mencionou Brasil e Índia, mas eu diria o conjunto dos BRICS, né? Porque essa consciência ecológica e inclusiva que o senhor mencionou e que, evidentemente, é decisiva para um planejamento minimamente racional e humano, né? No entanto, esses países todos eles são mais sensíveis ao produtivismo e ao crescimento do que qualquer outro. Eu ouço falar, né, eu tive várias vezes na Itália ultimamente, e eles falam muito em décrèche, como na França em décroissance, né, décroissance. Quer dizer, eu vejo uma discussão dessa forte em alguns lugares em que o crescimento, aliás, é muito pouco ou negativo. Mas no Brasil e nos países, China em particular, mas, enfim, também o Brasil, quer dizer, em relação às discussões da Amazônia, ocupação da Amazônia, a ideia de um sentimento, digamos assim, de urgência ambiental me parece muito pouco ainda evidente. Então, esses países em que aparentemente começam a ganhar um novo papel internacional, de proeminência internacional, eles não parecem os mais afetados ou os mais interessados nesse movimento. Salvo engano, né? No caso do Brasil, a gente viu isso muito na passagem da Marina pelo governo, em que ela acabou não podendo realizar boa parte do que planejou. Acho que essas duas questões que dificultariam, talvez, inicialmente, a proposta que o senhor disse. Eu gostaria também. Bom, eu queria aproveitar, então, agradecer muitíssimo ao professor Sachs, né, pela clareza meridiana da sua colocação, embora a ênfase no paralelo. E aí uma questão pontual, professor. No tópico da segurança energética, tão bem enfatizada pelo senhor, como é que o senhor veria a questão do desenvolvimento da energia nuclear para fins energéticos e para fins pacíficos, né, dentro desse cenário todo, e, claro, com todas as questões políticas, militares, diplomáticas que essa questão sempre tem trazido, né? E, mais recentemente, evidentemente, a catástrofe de Fukushima, para não retrocedermos a Chernobyl, etc. É um movimento antinuclear muito forte, particularmente na Europa, né? Enfim, como é que essa questão poderia ser vista dentro do contexto do tópico do dedo da segurança energética? Muito obrigado. Abrir para o público, né? Aproveitar que o professor está aqui. Eu pediria só que você se identificasse, porque estamos gravando. Vem aqui na frente, por favor. Boa tarde. Meu nome é Wellington, eu sou estudante de Geografia daqui do Unicamp. A minha dúvida é a seguinte, que o Brasil, sobretudo o estado de São Paulo, tem uma produção de cana-de-açúcar voltada para o etanol muito grande. E há um discurso dentro do que o senhor disse sobre os biocombustíveis. Até está se conformando parcerias entre Brasil, hoje até está tendo um evento na FEA, na USP, Brasil, Itália e África, para a expansão da produção de cana em território africano. A princípio, se faz pensar que é uma dessas relações, como o senhor apontou, de paralelos. Afinal de contas, um dos incentivos a isso é a questão de biomas parecidos, solos, enfim, clima, que são adequados a esse tipo de cultura.
Porém, se existe essa rede, pelo menos em termos de produção, a impressão que dá é que o nó central dela não se localiza nos países do Sul, né? Por exemplo, o nó assim da rede, ela não vai se localizar no Sul, ela vai se localizar principalmente nos centros de economia financeira, sei lá, Europa, talvez outras bolsas. De modo tanto que até é interessante que de 10 anos para cá a gente vem sofrendo, a gente não, mas enfim, vem acontecendo uma fusão e aquisição muito grande de usinas aqui no estado de São Paulo por esses grupos internacionais, sobretudo grupos ligados ao setor petrolífero. Então, assim, até que ponto que quando a gente troca essa matriz energética, a gente forma uma rede entre o Sul, isso significa uma novidade ou uma renovação de fato? É isso. Obrigado. Acredito num desenvolvimento sem a mão forte do Estado, sabe? De um Estado desenvolvimentista. Como, etc., em que alianças, em base a que reformas institucionais, é uma outra questão que eu não toquei. Eu aproveito, ligo a primeira com a quinta questão. Esse negócio da cana-de-açúcar liga-se muito à questão cana-de-açúcar de uma propriedade de 50 mil hectares, com aqueles, vamos dizer, aquela imagem que vocês gostam tanto, que sai todo o tempo na imprensa, de 15 combines, um maior que o outro, andando em V, Vitória, não é? Ou cana-de-açúcar de um minifundista indiano de meio hectare. É óbvio que a questão não se coloca da mesma maneira dos dois lados. Eu posso muito bem imaginar a produção de etanol de cana-de-açúcar a partir de uma área de reforma agrária, onde os agricultores contemplados com a reforma agrária receberam, no caso brasileiro, não sei, 10, 15 hectares, não sei quanto. 50 já é muito, né? Na Amazônia. Sim, mas vocês logo depois tiram não sei quanto como reserva obrigatória. Mas então, o pequeno vai acabar, não está tão limitado assim. Bom, de qualquer maneira, uma coisa é produzir etanol a partir de uma cooperativa de pequenos produtores que, ao mesmo tempo, têm uma policultura e fazem 15 outras coisas. A outra é ter enormes áreas desmatadas para colocar milhares de hectares de cana-de-açúcar trabalhando dentro de um latifúndio. É bom que a gente coloque essa questão no meio do debate, e ela é central. Quem produz, o que produz, além daquilo que estamos discutindo, em que articulação, etc., etc. Portanto, eu coloco a minha cor, eu não acredito num desenvolvimento que se faria simplesmente pelo jogo irrestrito das forças de mercado. Por isso falo de um Estado desenvolvimentista, que é, para mim, uma figura indispensável no processo de desenvolvimento. Agora, um Estado desenvolvimentista capaz de promover reformas sociais e institucionais de base. E vale a pena lembrar que a reforma agrária no Brasil parou em algum momento. Eu não tenho propostas claras como fazê-la, etc. E provavelmente ela não deve ser feita da mesma maneira no Rio Grande do Sul e na Rondônia.
há situações muito diferentes que requerem soluções diferentes, o que não deixa, para mim, uma coisa da qual eu não duvido, e que nós não devemos perder de vista a questão da reforma agrária no mundo. E ela não está atualmente na ordem do dia, está bem embaixo do tapete, né? Agora, segunda questão, BRICS. Eu não acredito muito no BRICS. Eu acredito mais no IBAS, ou seja, Brasil, Índia, África do Sul. Também existe, um pouco no papel, um pouco na realidade, né? Porque no BRICS você tem o Brasil, a Índia e a África do Sul, por um lado, que é o IBAS, e no meio disso você tem um pequeno país que se chama Rússia e outro ainda menor que se chama China, né? E eu não acredito que se possa realmente trabalhar a partir do conceito do BRICS, dada a heterogeneidade sociopolítica desse modelo, desse agrupamento, né? Eu não digo que não se deva tentar fazer algumas coisas juntos, mas, para mim, a aliança política central é o IBAS mais que o BRICS, para o assunto que estamos discutindo nesse modelo, nesse momento. Agora, décroissance. Eu não acredito. Ou seja, é o meu colega Sérgio Latouche, que é o papa do decréscimo. Primeiro, décroissance, decréscimo da produção material, só o decréscimo do produto como um todo. Para as produções imateriais, o céu é o limite. Não há razão para a gente se censurar. E para as produções materiais, se estivéssemos vivendo num mundo que realizou uma reforma agrária radical em todas as partes do mundo, onde o acesso aos recursos materiais é bem distribuído e acessível a todos, eu não teria muita dificuldade em discutir o decréscimo. Mas no mundo no qual nos vivemos, discutir o decréscimo sem colocar essa prévia de uma redistribuição radical do acesso às riquezas materiais, de maneira a que ninguém esteja jogado fora da estrada, me parece uma visão de espírito. Eu não estou discutindo as intenções do Sérgio Latouche, eu estou discutindo as consequências do que seria uma política de decréscimo no mundo desigual, que seria, antes de mais nada, condenar à morte, literalmente à morte por inanição, aqueles que estão embaixo da pirâmide social. E, portanto, enquanto este problema não for resolvido, eu não vejo, infelizmente, a possibilidade de propor políticas radicais de decréscimo. Agora, tampouco vejo a possibilidade de propor políticas de um crescimento material a taxas, vamos dizer, estratosféricas, só para não tocar nos privilégios daqueles que estão em cima da pirâmide social. Em palavras claras, eu não acredito que o problema das estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo possa ser isolado
da questão da desigualdade de acesso aos recursos materiais por este mundo afora. E aproveito para dizer que esta parte do debate foi bem empurrada embaixo do tapete. E eu acredito que é nossa tarefa puxá-la de volta e recolocá-la na mesa. Ou seja, na FAO, eu espero que o novo diretor brasileiro, que vocês conhecem bem, ou seja, um professor da Unicamp, claro, volte um pouco à tradição de Josué de Castro. Porque isso posso afirmar com toda a força, eu conheci bem Josué de Castro. Eu o conheci ainda no Rio de Janeiro. E depois convivemos juntos em Paris. O Josué de Castro tinha bem presente a cabeça que não dá para avançar sem um programa de reformas agrárias. Agora, que tipo de reforma, como adaptada às diferentes circunstâncias de cada país, dependendo da relação terra-homem, dependendo do clima, dependendo de mil coisas. Eu não estou dizendo um decreto das Nações Unidas que diz que a partir de amanhã todo bipede que anda pelo planeta Terra tem direito a 0,85 a 1,12 hectare de terra. Sem falar que 1 hectare de areia e 1 hectare de boa terra agrícola não é a mesma coisa, né? Eu acho que deveríamos recolocar na onda da Rio +20 como uma das questões que não pode ser omitida a questão de reformas agrárias no mundo. Segurança energética, nuclear, a aposta do Fausto. Né? Bom, eu vou dar a minha posição pessoal e espero que vocês não mandem imediatamente um telegrama ao chefe da polícia dos aeroportos franceses para que eu possa voltar tranquilamente a casa. Eu acredito que nós devemos tirar as conclusões do fato de que passamos por um triz de um acidente maior. Por acaso eu estava no lugar, no 3 Miles, em Filadélfia. Um filho meu vivia na época em Filadélfia, eu estava em Filadélfia durante o incidente de 3 Miles. E posso lhes dizer que durante algumas horas ninguém sabia o que vai acontecer nem o que fazer. Havia um pânico. Depois as coisas serenaram, tant mieux. Ok. Depois tivemos o Chernobyl. Agora, recentemente, tivemos o Fukushima. São alertas suficientemente fortes para que a gente não aposte de uma maneira excessiva sobre a energia nuclear. O que não significa que também se deva, uma vez por todas, fechar o assunto, etc. É um assunto muito delicado e que exige caminhar de uma maneira extremamente prudente. Porque, vejam, em Fukushima estivemos outra vez, há pouco tempo, à beira de um desastre que poderia ter consequências extremamente difíceis de serem controladas.
Última pergunta. A cana-de-açúcar, o etanol. Eu acho que cana-de-açúcar produzida por quem? Pequenos produtores reunidos em cooperativas com pequenas unidades de produção de etanol para uso próprio. Um extremo da situação. O meu V de combines avançando assim sobre áreas inimagináveis para um europeu, né? Que foram a mata previamente destruída, é um outro extremo. Entre esses dois extremos, eu acho que há campo para buscar soluções intermediárias melhor adaptadas primeiro, ao conjunto das circunstâncias do local estudado. Segundo, sem ir a esses dois extremos. Algum futuro o etanol tem. Substituto único da gasolina, eu provavelmente não iria até lá. Agora, antes de fechar certas possibilidades tecnológicas, a gente tem que estar certa de que tem alternativas. Porque fazer com que, vamos dizer, parar de noite, de uma vez por todas, a partir de uma segunda-feira, o conjunto dos carros que circulam no Brasil, também não dá. Isso não é uma solução, é uma catástrofe. Portanto, eu acho que nós temos que continuar analisando todas as alternativas, inclusive aquelas que, do ponto de vista ideológico, não nos seduzem, conquanto não tenhamos a certeza de que estamos propondo alternativas que nos seduzem do ponto de vista ideológico e têm um grau de factibilidade suficientemente razoável para não condenar tal ou outra sociedade a uma aventura que pode mal terminar. Ou seja, eu não queria parecer como alguém que tem todas as soluções aqui nesse pequeno bolso e está propondo as soluções, estas soluções e não outras. Eu estou aberto à dúvida, estou aberto ao diálogo, estou aberto à pluralidade de experiências, conquanto essas experiências sejam acompanhadas, analisadas, comparadas e que tenhamos um dispositivo de pesquisa aplicada capaz de orientar os governantes sobre as decisões a tomar. Mais uma ressalva. De boca para fora é fácil reformar tudo. Agora, parar este planeta, deixá-lo paradinho um momento e mandá-lo entrar numa outra órbita é meio complicado. É meio complicado. Ou seja, a gente tem que sempre, ao estar propondo soluções, tentar analisar, vamos dizer, de uma maneira tão exaustiva quanto possível, não só quais são as vantagens da solução proposta, e o mais complexo. Meu nome é Raquel, e a sua fala, esse pedacinho dela, bom, primeiro agradecer a oportunidade e declarar meu respeito, né, e dizer em público da importância que o senhor tem na minha formação.
né? Não só o senhor, mas outros que eu vou lembrar aqui, como o próprio os textos de Josué de Castro, de Milton Santos, Amílcar Herrera, com quem eu convivi por alguns anos aqui na universidade. E, durante o tempo que ele esteve aqui, eu convivi com ele bastante, com a Lia. Então, é sobre esse tempo que o senhor falou, né, das transformações culturais, né, o tempo necessário para elas, e o papel da educação, né? E nos seus textos, eu me lembro que o senhor sempre mencionava que a educação era a base e o fundamento para que pudesse acontecer, por exemplo, cooperações técnicas de porte e de verdade para administrar aqueles grandes volumes de dinheiro que também o senhor mencionou num dos dedos, né? E outras referências da sua fala, eu faço a ponte com a educação, né? Quando o senhor diz do crescimento, do decrescimento, né? De quem está na base da pirâmide, do papel crescentemente importante da sociedade civil organizada, né? E principalmente aquela que está na base da pirâmide. E aí eu vejo que uma das pedras no caminho, né, uma pedrona enorme, são nossas próprias mentes educadas de forma tecnicista, né, com pouca referência a valores humanos, ética, a preocupações que levem em conta a quem está na base da pirâmide, né, preocupações que vão além de Casas Bahia, né, como aquela que leva em conta, que considera quem está na base da pirâmide, né, porque dá acesso a elas a esses itens em 10, 20, 50 vezes. Eu ouvi uma vez um senhor falar para mim, num trabalho que eu fiz com linha de produção na Goodyear, e um senhorzinho bem velhinho, que tinha 30 e tantos anos de casa, me dizia, de fato, aquilo que a gente compra acaba muito antes do que o carnê, né? Quebra muito antes do que o carnê, e a gente logo tem que comprar outro, porque o vizinho também comprou, né? E a gente tem que comprar outro. E daí tem um segundo carnê muito grande. E, por fim, assim, quando o senhor diz, né, que a gente possa ter um plano de desenvolvimento que nos responda para onde é que queremos ir. E aí, quem é que tem condições de responder essa pergunta com o modelo de educação que temos hoje? Enfim, tudo isso para pedir para o senhor falar sobre o papel da educação e qual é a educação que nos permitiria essa transformação. Depois à esquerda lá. Bom, primeiramente quero agradecer ao professor Sachs, né? É um prazer estar aqui. Fez parte de muito da minha formação também. Agradecendo ao professor Romero, que é um fã, né, do professor Sachs, e transmite isso para a gente com muita grandeza. Sou Andréia, doutoranda do curso de Desenvolvimento Econômico e trabalho com bioprospecção. Com? Bioprospecção. Bioprospecção. Isso. O senhor falou sobre transformar os oceanos em patrimônio da humanidade, né? Na Eco 92, nós transformamos os recursos naturais em patrimônio soberano dos estados, né? Então, o país ele tem que delinear aí regulamentações, formas de proteção, de partilha para os recursos naturais do seu país, né? O que vem acontecendo em passos de tartaruga, né, com muita dificuldade, como convergir, né, as divergências entre todos os atores que fazem parte dos processos, né? E aí transformar os oceanos em patrimônio da humanidade. Não seria um retrocesso nessa discussão, porque aí todos os outros patrimônios da humanidade nós poderíamos cobrar pedágios também. E como valorar, né, esses recursos para cobrar esse pedágio? Porque o que daria, como que esse pedágio daria autorização a isto ou aquilo, né? E como que seriam feitos esses contratos de pedágio? Porque se eu tenho como valorar esses recursos dos oceanos de alguma maneira,
seria só para tráfego, né, entre uma área e outra, ou seria para utilizar esses recursos também? Isso para mim não ficou muito claro e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre esse tema. Tá? Obrigada. Bom, gostaria de agradecer a presença também do professor Sachs. E, bom, me chamo Cláudia, sou aluno de Gestão Ambiental da Exalc USP, e eu tenho uma pergunta a fazer com relação à cooperação internacional, que é o quarto dedo, né, que o senhor comentou. E um dos itens é a instituição de taxas sobre as emissões de gás carbônico, né, de dióxido de carbono. Isso viria contra, por exemplo, ao mercado de carbono que está estabelecido atualmente, porque a gente percebe assim que tem muita influência o direito de preservar e o direito de poluir. A empresa ela acaba entrando nesse mercado, acaba liberando, né, cada vez mais poluentes da atmosfera. Em troca, ela faz alguma coisa em prol do meio ambiente. Ele pega alguma coisa na área da China, vamos supor, acaba tirando terras da população mais pobre, e a pretexto de um desenvolvimento verde com essa poluição, dizendo que é o mercado de carbono. Então, essa instituição dessa taxa iria contra o mercado de carbono? Como que o senhor vê essa forma que eles estão lidando com essa situação? Já foram 3 blocos. Respondo às 3. A educação. Evidentemente, a educação é um elemento essencial de toda e qualquer estratégia de desenvolvimento, porque se a gente não fizer a cabeça dos que vão fazer o desenvolvimento daqui 5, 2, 10, 15 anos, nada vai acontecer. Mas eu gostaria de puxar essa questão. Foi o tema de um debate muito interessante que eu tive com Ivan Illich, que vocês provavelmente conhecem de literatura, foi uma figura importante nos debates. A gente tentou discutir até que ponto deveríamos mudar o conceito da escola rural, de maneira que a escola rural seja, ao mesmo tempo, o lugar onde você aprende concretamente a usar os recursos naturais da localidade de uma outra maneira. Ou seja, uma horta coletiva da escola, criação de pequenos animais, prêmio ao aluno que passou bem de um ano, dar-lhe uma parelha de animais domésticos para que ele passe a criá-los em casa, etc. Eu acredito que haveria um campo extremamente interessante para transformar, pelo menos, algumas escolas em laboratórios do desenvolvimento includente e sustentável, porque o que os jovens aprenderiam ali na escola, ou seja, todo o debate partiu da ideia que as populações, falar de uma mudança de atitude das populações rurais é muito complicado, porque o pessoal entra em rotinas a uma idade relativamente jovem e depois você não mexe com isso. Então, a ideia foi, por que não usar os jovens como o veículo da inovação dentro da família? Para que eles possam ser veículos da inovação dentro da família, é preciso que eles aprendam concretamente alguma coisa a respeito de uso alternativo dos recursos naturais na escola e que sejam auxiliados para depois levar essa experiência da escola para casa. Ou seja, o jovem passa a educar os pais.
Pelo exemplo. Se alguém quiser fazer uma experiência dessas, poderíamos ver em que isso dá. Agora, esse negócio dos oceanos, dos pedágios, bom, eu não propus o conjunto de políticas públicas que deveriam ser implementadas para o desenvolvimento includente e sustentável. E a ideia do pedágio é extremamente simples. A justificativa, eu acho que não comporta dificuldade, ou seja, são recursos que são o bem comum da humanidade e, portanto, quem usa paga. Ok. E eu não fui além disso, eu não estou dizendo que paga o pedágio para usar os recursos renováveis dos oceanos, ele paga simplesmente o pedágio pelo fato de atravessar o oceano ou de atravessar os ares. E a coisa acaba aí. A questão, como vamos organizar o acesso aos recursos renováveis dos oceanos, não está incluída nessa questão do pedágio. É uma questão legítima, extremamente difícil. Que tipo de propostas? Sobretudo, como vamos organizar o aproveitamento dos recursos renováveis dos oceanos fora das águas territoriais? É um tema que eu reconheço como um tema extremamente importante. O que acontece hoje, pelo que eu sei, não tem nenhuma regulamentação, ou seja, qualquer navio que navegar pelas águas não territoriais e quiser jogar lá uma rede para tirar o peixe, o camarão ou a lagosta da vida, faz. Devemos ter um regime comum de aproveitamento dos recursos renováveis dos oceanos. Provavelmente um dia deveríamos ter. Agora, é um tema extremamente difícil, primeiro para definir as regras e ainda mais difícil para criar um sistema de monitoramento e um sistema de punição por não respeito à lei, tratando-se de águas que não territoriais, etc. Eu reconheço que aí temos um vazio a ser trabalhado. Não é? Agora, a taxa carbono. Se partimos da premissa que emissões excessivas de carbono produzem o aquecimento global, que tem consequências nefastas sobre várias facetas da nossa vida, deveríamos tentar limitar essas emissões de carbono. Em tese, uma taxa sobre cada tonelada de carbono emitida encarece o processo dentro do qual esse carbono é emitido e, portanto, deve freá-lo. Ao mesmo tempo, gera um conjunto de recursos que eu posso aproveitar para financiar um desenvolvimento que vai em sentido oposto ao aquecimento. Portanto, eu deveria ter taxas sobre o carbono emitido. Agora, como avaliar
como coletar. São outros 500 e mais 500. Não tenho propostas claras sobre o assunto. Acho que eu respondi. Mas, sobretudo, eu falei de algumas políticas, de alguns instrumentos. Eu não falei do conjunto de políticas públicas necessárias para administrar de uma maneira sustentável e, ao mesmo tempo, aberta ao desenvolvimento e includente do conjunto dos recursos do planeta. E, entre outras coisas, não falei porque não tenho nenhuma proposta global e sintética sobre esse assunto. Eu acho que não dá para discutir tudo ao mesmo tempo. Os pedágios a que eu me referi têm a dupla vantagem de serem simples e simples de coletar. Então, começamos por fazer, monitoremos os resultados. Se houver resultados perversos, discutamos por que esses resultados são diferentes daquilo que antecipamos e corrijamos o tiro e, em certos casos, deixamos de fazer isso se a prática nos mostra que a ideia proposta não foi uma boa ideia, foi uma má ideia. Eu acredito que o mais importante em tudo isso é aprender a ser pragmático no bom sentido da palavra. Ou seja, tentar coisas, em certos casos, na medida do possível, tentar numa escala, vamos dizer, piloto, observar, analisar, corrigir quando for o caso, abandonar se os resultados dessa avaliação forem ruins. Não pensar que podemos sentar numa sala como essa e inventar o conjunto de políticas públicas para os 50 anos para frente e depois manter à risca todas as ideias que saíram dessa sala em 2 horas, 2 dias ou 20 dias, qualquer que seja o tempo que a gente calcula. Nós temos, as ciências sociais são ciências que requerem terreno, observação, volta, correção e um trabalho contínuo de análise crítica e autocrítica. Agora, cuidado, vocês talvez... Eu já me servi dessa piada aqui na Unicamp, não me lembro quantos anos atrás. O que é uma crítica? E quando um cavaleiro passa numa rua e um outro que está na sacada do primeiro andar cospe sobre ele. E o que é uma autocrítica? E quando aquele que está embaixo da sacada tenta cuspir sobre o cavaleiro que está na sacada. Bom, vamos fazer crítica e autocrítica seriamente. E não tentemos a autocrítica no modelo que eu descrevi há poucos minutos. E dá tempo de mais uma rodada de questões. Aqui 1, 2, 3. Meu nome é Júnior, sou da Embrapa e, professor Inácio, é um prazer revê-lo. Eu queria voltar à questão da cana, do etanol, do biodiesel também. Eu tenho observado assim, que as escalas de produção do etanol, eu vejo assim que, para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, eu vejo assim que os custos operacionais de uma atividade
dessa dimensão seriam altíssimos e seria assim, se fosse mesmo atomizada em termos de cooperativa, ainda ficariam mais alto ainda. Eu vejo também assim que houve uma preocupação do governo em criar a política nacional do biodiesel com uma série de critérios para que, sobre o selo combustível social, para que ele fosse, inclusive, as indústrias recebessem a matéria-prima dos pequenos produtores e que esses pequenos produtores seriam uma maneira de fazer uma integração entre a agricultura industrial com a agricultura familiar para dentro dessa cadeia. E o que eu tenho observado, tenho levantado dados sobre esse aspecto, é que quase 85%, quase 90% do óleo, do biodiesel, vem da soja. E quem domina a soja no país também não são os pequenos produtores. E eles recebem o selo combustível social e utiliza, às vezes, que eu tenho observado também, em campo também, algum pequeno produtor que tem uma área pequena de soja, assim, e inclui junto com a sua da grande escala, para poder obter, para poder participar dos leilões. Aí eu vejo assim, como que seria uma solução? Tem uma política para isso, dentro da questão, tanto considerando a economia de escala e a economia de escopo nessa relação com a agricultura, os pequenos produtores, dentro dos programas de reforma agrária. Bom, meu nome é Rafael e eu sou mestrando do programa de Teoria e História Literária. E o que eu gostaria de discutir aqui é a questão do papel das ONGs dentro do Rio+20, né, e dentro do contexto do desenvolvimento sustentável também, não é? Que, afinal, como as ONGs podem, e os movimentos sociais também podem pressionar a ONU por um desenvolvimento sustentável. E, assim, em 92 havia uma perspectiva de esperança por parte das ONGs que estavam sendo chamadas ao diálogo pela ONU. E essa esperança deu lugar a uma frustração, uma desconfiança cada vez maior com relação aos governos e com relação à ONU, e como isso deve refletir agora no Rio+20 e as perspectivas que há em torno disso. Então, me chamo Rony, sou graduando em Gestão Ambiental pela Exalc USP também. E o que eu queria saber do senhor era sobre você falou sobre o planejamento espacial, socioambiental, e nas cidades, né, que eu acho um bom exemplo, né, de alocação, onde que vários problemas podem ser surgidos, né, os problemas de a população que atualmente está grande parte dela no mundo está lá, assim como as cidades são exemplos de gastos de recursos, energia, consumo, modelos de alojamento de espaços que não priorizam toda a população geral. Eu gostaria de saber do senhor como que seria essas suas ideias quanto a essa alocação de espaço, essa parte mais difícil de espaços sustentáveis. Olha, essa questão da produção de biocombustíveis a partir da pequena agricultura familiar é uma questão fundamental em escala mundial e que não mereceu, a meu ver, a atenção
toda a atenção devida no debate brasileiro. Porque vocês estão acostumados a olhar grande, a ver aquelas milhares de hectares, aquelas centenas de hectares e aquelas máquinas gigantes. Eu não tenho uma resposta clara, nem poderia ter uma resposta sintética e única para a questão com que matéria-prima, em que configurações institucionais e a que nível eu passo a produzir o meu biocombustível. Provavelmente eu tenho que trabalhar em várias escalas e em vários níveis. Começa por aí. Me lembro de uma reunião, não me lembro mais em que cidade brasileira, onde apareceu um cara que pretendia que o carro dele andava com um biocombustível produzido a partir do sebo bovino. Provavelmente é possível. Eu não sei como. O carro não tinha elementos de protestar, mesmo se não gostava do biocombustível. Como a história acabou, não sei. Mas ele nos disse que ele acabava de percorrer 350 quilômetros com o carro, com um combustível produzido a partir do sebo bovino. Bom, é para dizer que podia haver várias surpresas na vida. De uma maneira geral, eu não sei até que ponto a Embrapa tem atualmente um programa sobre isso, que deveríamos estar trabalhando, pelo menos a nível experimental, várias escalas de produção de biocombustível em configurações diferentes. Ou seja, cooperativa de pequenos produzem conjuntamente o biocombustível. Agora, produzem o biocombustível para uso próprio da cooperativa, ou produzem biocombustível para mercado. São já duas situações diferentes. Há uns 15 anos atrás, me lembro que estava, pelo menos no debate, a questão de microdestilarias. Eu não sei até onde ela avançou ou foi definitivamente fechada, porque os custos de produção eram extremamente altos. A meu ver, a questão do biocombustível no Brasil é tão importante que todas as alternativas, inclusive aquelas que à primeira vista aparecem esdrúxulas, deveriam ser analisadas com uma certa atenção. Ou seja, primeiro, diferentes fontes de matéria-prima, segundo, diferentes escalas de produção, e, obviamente, vai haver custos diferenciados de produção, mas que podem ser compensados pelo fato de que você descentralizou a produção e você não precisa colocar um caminhão a fazer 1000 quilômetros para levar o biocombustível até o mercado e voltar vazio de volta. Isso eu vi com meus próprios olhos. Bom, era já uma cidade próxima da região amazônica e que estava recebendo biocombustível de Paulínia, daqui. Vocês imaginam o caminhão que leva 1.500 quilômetros o biocombustível e volta vazio. Naquela localidade, naquele momento, não havia nenhuma produção de biocombustível local. Então, se eu tenho que me abastecer da maneira que eu acabo de descrever, eu talvez possa botar em marcha localmente uma produção de biocombustível cujos custos de produção são bem mais elevados que os custos meus custos em Paulínia, mas se justificam 1000 vezes
pelo desperdício que constituem 3.000 quilômetros de ida e volta de um caminhão. Ou seja, vocês são um continente. E provavelmente a primeira coisa essencial é que vocês não vão ter soluções uniformes pelo país todo. Segunda, que os custos de transporte, dadas as distâncias, são muito elevados, sobretudo o transporte viário, sobretudo de um produto que tem que ser transportado por uma cisterna, que, portanto, não tem outro produto para levar de volta para trás, e que tudo isso leva a uma multiplicidade de soluções e, quem sabe, a um programa de incentivo a soluções locais diferenciadas e até parcialmente subsidiadas. Porque o cálculo, a soma desses programas locais diferenciados e subsidiados vai custar menos do que um mega programa uniforme que depois os efeitos econômicos da escala logrados no programa vão se perder nos custos de distribuição do produto. Eu acho que aí há campo para várias, enfim, para várias experiências, etc. E, a priori, eu tenho um pé para trás quando eu ouço que vocês usam a soja para o automóvel, porque o que pode servir de alimento humano deve, em primeira preferência, ser usado como um alimento humano, sobretudo porque há 50 alternativas para produzir o bioetanol, etc. Agora, os custos sociais, os custos individuais do empresário não são a mesma coisa, então aí entramos num debate muito complexo. Como o Estado intervém nessas soluções e nessas decisões, por que sistema de créditos especiais, de impostos, enfim, com que instrumentos o Estado procura racionalizar o sistema. Estamos outra vez dentro da visão de uma economia mista público-privada e não de um cálculo puramente empresarial. Se não tiver uma visão global do modelo da economia mista, dos instrumentos que vocês querem ou não querem utilizar por parte do Estado com relação aos empresários privados, é muito difícil responder a essas perguntas assim, uma pipocando aqui, outra pipocando lá, embora eu, pessoalmente, não acredito que num país deste tamanho a gente possa tentar trabalhar com modelos uniformes que se aplicam desde a Amazônia até o Arroio Chuí. Embrapa. As ONGs, em 92, tivemos um grande evento paralelo na Praia do Flamengo, onde se falou de tudo e do seu contrário, e se falou muito, foi muito simpático. Não sei se alguém depois tentou fazer um balanço do que ficou desse fórum paralelo 5 anos mais tarde.
por minha mão não passou nenhum estudo dessa. Valeria a pena refletir, porque foi muito simpática aquele clipe. Você estava lá? Na Praia do Flamengo? Foi muito simpático, ok. Mas não creio que tenha resultado em muitos resultados práticos. E eu creio que os que organizaram esse fórum não estavam interessados em resultados práticos, estavam interessados que haja um clima de festa, de oba-oba. Né? E houve esse clima de festa e de oba-oba. Isso eu acho... Não estou criticando o fato que tenham feito isso. O que me faltou foi a continuidade depois. E, sobretudo, o que me faltou foi a instituição que tivesse como missão de recolher todas as 1000 boas ideias que foram discutidas durante aquela semana nos lugares mais diversos, desde a praia até... enfim, havia de tudo. Inclusive, havia tanques na rua, também. Mas foi um clima extremamente simpático, finalmente. Eu não resisto para lhes dizer a minha experiência da Rio 92. Esqueceram de me dizer que eu tinha que buscar credenciais na véspera. Então, peguei táxi, fui para a primeira porta, não me deixaram entrar. Segunda porta, não me deixaram entrar. Terceira porta, havia uma fila de umas 800 pessoas, sol quente, etc. Eu disse ao motorista, me leva de volta a Copacabana, eu vou renunciar. Ele me disse, espera, meu senhor. Me levou para a primeira porta, onde havia um sargento bastante corpulento, chegou perto dele e disse, capitão, os botões quase que caíram. Né? Eu estou trazendo aqui um velhinho mal de pernas. E funcionou. E funcionou. Cheguei à porta, mas na porta havia os gorilas das Nações Unidas. Guardas trazidos pelas Nações Unidas de Nova York. Olha, com eles o discurso do velhinho mal de pernas não iria funcionar. O acaso fez que o secretário pessoal do secretário-geral da conferência estava passando por outro lado e me viu. Foi assim que eu entrei na Rio 92. Né? Então, bom, fecho parênteses. Quer dizer, de qualquer maneira, o papel das ONGs é de pressionar a conferência oficial. Quanto mais pressão houver, tanto melhor, conquanto essa pressão não levante, vamos dizer, postulados totalmente irreais. Isso, infelizmente, acontece em muitas conferências internacionais. Eu não sei se há atualmente uma tentativa de organização das ONGs. Bom, vai haver provavelmente um fórum paralelo, etc. Sim. Mas o fórum paralelo não apita dentro da conferência oficial, pelo fato de ser paralelo. Quer dizer, já é tarde demais. A rigor, seria muito mais racional ter uma conferência 3 meses antes da outra, formulando um certo número de postulados e levando para aqueles que estão organizando a conferência. Senão, não há tempo hábil para que as propostas formuladas ao mesmo tempo em reuniões ao redor da conferência oficial possam
passar pelo sistema, que é um sistema complicado. Não esqueçam que todo o documento das Nações Unidas é traduzido em 5 línguas. Já isso impede que coisas que passam ao mesmo tempo que a conferência possam influenciar o curso da conferência oficial. Não adianta. Agora, o que não impede que essas iniciativas paralelas podem ter a sua vida própria, podem ter a sua repercussão na mídia, a mídia tem a repercussão na opinião pública e assim por diante. Eu não estou dizendo para não fazer, mas para não se iludir que aquilo que se faz ao redor de uma conferência oficial possa seriamente influenciar aquilo que vai acontecer naquela conferência, porque aquilo já foi pré-determinado pelos documentos que circularam em 5 línguas com não sei quantas semanas de antecedência e assim por diante. Planejamento, última pergunta. Cidades. Bom, olha, se nós queremos reabilitar o planejamento, devemos reabilitá-lo em todas as suas formas e em todas as suas modalidades. É uma tarefa dura, difícil, porque houve muito pseudo-planejamento no passado. Todo mundo planejava, então está certo. Agora, planos inconsistentes, planos demagógicos, planos que foram realizados pela metade, planos que tiveram efeitos perversos, não aqueles que foram previstos pelos planejadores, ou porque os planejadores não eram bons planejadores, ou porque houve eventos que mesmo bons planejadores não teriam sido capazes de prever. Ou seja, estamos pisando um terreno muito complicado, muito complicado. Pessoalmente, eu lamentaria se isso se traduzisse pelo abandono da ideia do planejamento. E não estamos longe disso. Não estamos longe disso, porque há todo um discurso que diz que o planejamento foi a ferramenta dos governos autoritários e que, como não queremos governos autoritários, joguemos o planejamento junto com a nossa, vamos dizer, rejeição do autoritarismo. Não, eu acredito que nós temos que reabilitar um planejamento democrático e em todas as suas modalidades. O espacial, olha, pensar o desenvolvimento do Brasil sem colocar a questão do que vocês esperam do Norte, do que vocês esperam do Nordeste, do que vocês esperam aqui do Estado de São Paulo, como essas coisas podem ser articuladas, de que maneira podemos lograr economias de esforço, de custo, e etc., através de uma melhor articulação das economias regionais entre elas, seria absurdo. Portanto, eu tenho um planejamento espacial, eu tenho um planejamento social essencial, ou seja, quem sai ganhando, quem sai perdendo e quem é jogado fora, fica à beira da estrada. Eu diria, um bom planejamento é aquele que dá uma alta prioridade à questão de que não haja aqueles que estão jogados fora da estrada no processo não de desenvolvimento, mas de mau desenvolvimento. Ok. Complexa a questão,
Mas eu não sei, por exemplo, aqui vocês ensinam um planejamento? Tem uma disciplina aqui. Tem uma. Muito bom. Eu não creio que todas as universidades brasileiras estejam ensinando o planejamento. Asseguro que a maioria das universidades europeias não ensina o planejamento. E, portanto, temos uma tarefa à frente. Não só ensinar, mas aprimorar as metodologias de planejamento espacial, socioeconômico e ambiental. Ou seja, todas essas dimensões devem entrar no processo. Eu, pessoalmente, penso que, com todos os problemas que o planejamento coloca, estamos ainda melhor planejando do que deixando de planejar e dando, portanto, deixando o campo, o espaço livre para os mercados que se autorregulam, porque os mercados têm a vista curta e a pele grossa. E, portanto, eu prefiro um mau planejamento ao não planejamento. O ideal seria de ter um planejamento razoável. Eu creio que essa é deveria ser uma das ambições das universidades pelo mundo afora, de reabilitar o planejamento, sobretudo, eu já disse isso, repito, valendo-se do fato de que o planejamento nasceu com o ábaco na mão e hoje ele tem na mão o computador, o que torna as coisas bem mais fáceis do que eram. Eu acho que eu respondi às perguntas. Bom, eu queria agradecer, então, a vinda do professor Sachs, mas queria chamar o Pedro Paulo, coordenador do SEAB, para fazer o agradecimento final. Bem, meu nome é Pedro Paulo Funari, sou coordenador do Centro de Estudos Avançados da Unicamp. Queria dizer em nome do nosso centro, do coordenador, professor Alceu Pécora, coordenador deste grupo sobre estudos do contemporâneo, do professor Inhaci Sachs, de ter estado conosco essa tarde, dizer que foi uma satisfação muito grande, aprendemos muitíssimo e só podemos desejar que o senhor possa retornar aqui para continuar a sua encantadora fala, que tenho certeza que pelas perguntas que fizeram, o senhor viu a admiração que causou. Então, muito obrigado, professor.